Olá, gente boa. Eu quero fazer um apelo inicial, que nunca faço, no sentido de que apoiem o canal, marquem a sinetinha, propaguem o conteúdo, divulguem, ajudem a propagação, porque as plataformas, YouTube entre elas, não farão em relação àquilo que eu digo e que outros autores de direita também dizem, porque não convém. Primeiro, não é a linha deles. Segundo, não é a linha do poder mandante no Brasil. Poder que pode complicar a vida de uma plataforma. Então, não querem desagradá-los. Não fazem nada também, porque eu pessoalmente, não monetizo. Portanto, eles não têm nenhum ganho financeiro. Eu não tenho. Mas eu abro mão disso para não ser cortado por propaganda e, principalmente, para não dar a ninguém o direito de me desmonetizar. Então eu preciso muito daqueles que assistem aos vídeos para que se propaguem, divulguem as ideias que apresento, seja como texto, seja como vídeo. Eu quero falar sobre os julgamentos dos crimes praticados no dia 8, dos réus, julgamento dos réus do dia 8 de janeiro. E enquanto eu assistia, eu sabia que os senhores ministros sabiam que aquilo era um grande espetáculo, montado como tal. E todos os grandes julgamentos são espetáculos, com grande cobertura da imprensa, com muita gente assistindo. E, portanto, os poderes em juízo cuidam de apresentar bem as suas teses. No caso nosso, muito particularmente, tratando-se de crime político, de natureza política, de fundamento político, de avaliação política dos acontecimentos. Era importante para o tribunal fixar, propagar, usar esse momento e esse espaço em que as penas começavam a ser aplicadas para mostrar à sociedade a imensa gravidade daqueles acontecimentos. Fixar os adjetivos, as descrições, a natureza dos supostos crimes de cada um, etc. Cenário, espetáculo, show do judiciário. Por isso, por esse cenário, por ser assim, por ser um espetáculo, não estavam ali presentes os réus. Não convinha tê-los, porque poderia extrair da presença deles, de suas expressões faciais, talvez, se captadas, extrair um pouco mais de humanidade para a cena. Para que não ficasse toda esta carga à conta dos advogados. Mas, ausentes os réus, cuidou o tribunal de mostrar a sua tese. Crime multitudinário. Todos estavam juntos no mesmo processo no Supremo Tribunal Federal, sem chance, sem segunda chance, sem terceira e sem quarta chance. Como qualquer outro criminoso tem, porque havia alguém, sabe-se lá quem, não foi dito, que com foro privilegiado que estava nos mesmos inquéritos. Então, um arrasta militantes. Parece estranho? Parece muito estranho. Será que tinha que ser assim? Não sei, não sou advogado, mas é muito estranho. Tanto que a partir do momento em que o primeiro advogado fez a defesa e houve a manifestação dos senhores ministros, ficou evidente, por tudo que foi dito, especialmente por tudo que foi dito pelo ministro relator, que estava todo mundo condenado. Raramente haverá nisso aí alguma surpresa. São militantes. Em 2 dias, julgaram 3. Como será o julgamento dos outros tantos? Levar quantos anos? Não, claro que não. Vão julgar de outro modo. Que modo? É plenário virtual? Será que isso é bom para uma justiça com J maiúsculo? Será que isso é bom? Esta ideia de que está todo mundo condenado, então é só toca para frente? Qual é o papel? Como trabalham os advogados assim? Não sei.
acho muito complicado para quem tem apreço por justiça mesmo, não? Acho muito complicado. Mostraram insistentemente, devem estar lembrados vocês, o tal do cenário. Temos que ter, falava o ministro, todos mencionaram o cenário, porque era importante fazê-lo. Porque era por causa do cenário que as coisas aconteciam. Então, dentro do cenário, eles recortaram um dos cenários possíveis. Isso é que precisa ficar bem claro. Aquele cenário que foi insistentemente apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Gilmar Mendes, principalmente, enfatizado, cenário, é um cenário. Tem outros. É fácil de compreender, porque as coisas não aconteceram. Aquilo que chega, estourou ali, no dia 8, naquele evento, não aconteceu em virtude do resultado da eleição. Foi importante o resultado da eleição? Foi, mas há um cenário maior dentro do qual o resultado da eleição causou realmente uma reação de inconformidade. Cenário maior, que nós todos vimos. Cumulativo. Durante todo o governo Bolsonaro, vamos fazer um cenário bem amplo. O que aconteceu durante todo o governo Bolsonaro nas relações do Supremo Tribunal Federal com o governo? Um antagonismo permanente. Senhores ministros com declarações políticas fortes, no tom em que eram proferidas. Mais de uma centena de questões decididas pelo tribunal contra o governo. Imposições, prazos, tantos dias para isso, tantos dias para aquilo. Isso vai ficando fora do cenário, não pode ficar fora do cenário, porque isso é cumulativo no âmbito da sociedade, no âmbito de quem não concorda. Não concorda com o que estava acontecendo no país. Não concorda com a censura. A censura está no cenário. A autocensura está no cenário como consequência inevitável da censura. As ameaças, o combate às redes sociais, o espaço de liberdade encolhido enormemente. Os acontecimentos da campanha eleitoral, as multas pesadíssimas. É muita coisa que não se pode deixar fora do cenário. Então, os inquéritos sem fim, os inquéritos do fim do mundo, estão lá ainda, passados anos, ameaçadores, não se sabe contra quem. Enfim, depois a eleição, sem um acréscimo da inconformidade a partir dali. Mas num cenário mais amplo ainda, podemos pensar, e se tivessem atendido o apelo e a vontade da maioria da sociedade que queria a urna com impressora de votos? Não estaria aquela praça vazia no dia 8 de janeiro, exposta ao sol, sem público algum? Posso pensar nisso também. Tudo dentro de um cenário. Então, nós assistimos a um recorte de outros possíveis, que não podem ficar fora, tratando-se de crime político, no ambiente político do país nos últimos 5, 6, 7 anos. A partir do momento em que se começou o julgamento e os votos do ministro relator, o trem já partiu com os condenados. E as manifestações dos demais advogados
falavam para, como disse a advogada do terceiro réu, falava para ouvidos que não ouviam. Não interessava mais. Então, assisti uma coisa curiosa. Efetivamente, os advogados usaram da emoção porque sabiam. Eles disseram, eu sei que o meu réu está condenado. E vou falar para aqueles que assistem, mostrando a sua irresignação, se solidarizando com as famílias, o sofrimento pelos quais já tinham passado, pelo fato de que não importava o que acontecesse, qualquer um que estivesse ali sentado num banco da praça era criminoso, era réu. Réu porque o cenário fazia parte do cenário. Réu por ser parte de um cenário. De algum modo, sua presença ali estimulava as ações. E ouvi os ministros, isso doeu, né? Isso doeu, os ministros criticando os advogados pela defesa que faziam. Depois de terem ouvido o que ouviram, os senhores ministros, de algum modo, tentaram passar a ideia de que os advogados não cumpriram o seu papel. Como se houvesse papel a cumprir, a não ser fazer parte do cenário. Do grande show. Eu me lembrei dos processos de Moscou, quando Stalin julgou os seus adversários. Havia ali também pacotes. Havia o pacote dos mentores do comportamento antirrevolucionário, seus antigos líderes da Revolução Comunista, Kamenev, Zinoviev, Trotsky e tantos outros, dos quais Stalin queria se livrar. Depois havia os infiltrados, que eram aqueles que estavam nas estruturas subordinadas dos poderes de Estado, né, agindo contra a Revolução, os antirrevolucionários. E o terceiro era dos propagadores, dos divulgadores de ideias antirrevolucionárias, burguesas. E isso estou falando aqui da elite, daqueles que, a rigor, participavam da Revolução. Porque os efetivamente inimigos da Revolução, que eram os intelectuais, os empresários, os donos de terra, os latifundiários, os comerciantes, os membros da nobreza, os frequentadores da corte, esses já tinham sido fuzilados sem julgamento algum, às dezenas, centenas de milhares. Lembrei-me também do julgamento de Nuremberg, dos criminosos nazistas. 2 anos quase durou aquele julgamento público, grande cobertura na imprensa midiática, quase 2 anos de julgamento. Eram 185 réus. Apenas 35 foram absolvidos. Um a um. Um a um. Quanto vai demorar o julgamento de militantes? Que atenção será dada a cada um desses senhores, dessas pessoas, dessas mulheres, desses indivíduos, desses seres humanos? Que atenção terão? O senso de justiça fica machucado com isso. E me incomodou muito saber que os senhores advogados foram criticados por revelarem emoção. Não era cabível. Não ficava bem revelar essa indignação e resignação, emoção, esta solidariedade aos réus. Não, isso não deveria estar como parte do cenário. Incomodou os senhores ministros. Eu tenho pena de quem não se comove com a emoção dos outros, não se sensibiliza e critica até as lágrimas de uma mulher, de uma advogada na tribuna.
Para mim, ali estavam os momentos de humanidade daqueles dias. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que não abandone este país e que faça prevalecer aqui a justiça.